pessoal, boa noite. Hoje a gente tem mais uma conversa aqui no Lounge Talks. Hoje a gente está com o José Carreira, de Portugal, então vai ser uma conversa internacional. E vamos em frente, vamos falar um pouquinho sobre o movimento, né, de Stop Idadismo, vamos falar um pouquinho sobre como é o envelhecimento em Portugal. E é interessante até para a gente ter, né, esse olhar de fora e não ficar só nas mesmices. Então é importante a gente ampliar nossos horizontes e é por isso que o José Carreira está aqui conosco. Olá, boa noite e obrigado pelo vosso convite. Muito bem, portanto, eu tenho 44 anos e trabalho há 20 anos, em Portugal chama-se terceiro setor, portanto no setor não lucrativo, não é? Ligado a aqui chamam-se IPSS, que são instituições particulares de solidariedade social, algumas ONGs, portanto algumas organizações não governamentais, e eu de formação de base sou professor de História e de Língua Portuguesa, mas entretanto, fruto daquilo que foi o meu trabalho numa instituição do terceiro setor, rapidamente entendi que o trabalho tinha que ser muito mais do que um trabalho pedagógico, apenas e só com as crianças ou com os alunos com quem estava, e nesse sentido evoluí depois para fazer um mestrado em trabalho social, porque entendi que precisava de outras ferramentas para poder vir aqui a fazer mais e melhor. E foi nesse contexto desse mestrado também em trabalho social que eu me comecei a interessar pela área do envelhecimento, da longevidade, o que é que estava a acontecer no nosso país, em Portugal, na Europa e no mundo, e fiz um pequeno trabalho académico, uma coisa muito humilde, de conclusão, no fundo, desse mestrado, cujo tema foi exatamente maus tratos às pessoas idosas. E na altura, para mim, foi, isso em 2008, foi absolutamente surpreendente perceber o número de pessoas mais velhas que eram maltratadas e uma curiosidade à época para mim, que era o facto também de o maior número de maus tratos ocorrer no seio familiar. Isso para mim foi algo de chocante, eu não tinha essa percepção e, entretanto, comecei a trabalhar nessa área, a tentar perceber o que é que podíamos fazer, o que é que não podíamos fazer, e quando passei a ter responsabilidades diretivas na instituição onde hoje estou, à qual presido, que se chama Obras Sociais de Viseu, havia uma lacuna no nosso território que era o apoio a pessoas com demência e aos cuidadores de pessoas com demência. E nesse sentido, estive depois em Espanha, no Centro de Referência Estatal de Alzheimer de Salamanca, que é um grande centro de investigação com foco em terapias não farmacológicas, onde fiz algumas práticas, julgo que foram 4 semanas ou 5 semanas de práticas, em que eu pude ver o método de trabalho, observar a forma como eles trabalhavam no âmbito das terapias não farmacológicas, desde estimulação cognitiva até terapia assistida por animais, o I-terapia, que na altura estava a ser testada, e fiz depois esse Master na Faculdade de Medicina de Salamanca, que se designava exatamente apoio e cuidados a famílias com pessoas com demência. E desde então tenho dedicado a esta área e fundei na minha cidade, em Viseu, que é no centro de Portugal, um bocadinho mais acima, nós dizemos que é o coração de Portugal, mas isso somos nós a elogiarmos, não é? E fundei aqui em Viseu o Centro de Apoio ao Alzheimer de Viseu, com o foco inicial em apoiar os cuidadores das pessoas com demência e depois, como era inevitável também, as pessoas com demência. Entretanto, estive também como 2 anos como presidente da Alzheimer Portugal, e desde então nunca mais me desliguei. Obviamente nós também temos crianças desde os 4 meses, damos esse apoio, mas nunca mais me desliguei desta área do envelhecimento, da longevidade e com tudo aquilo que está interligado, até porque nós envelhecemos desde que nascemos, não é? E como diz, e para citar uma pessoa que para mim é uma referência, que é um conterrâneo vosso, que é o professor Alexandre Calas, envelhecer é bom, morrer é que não presta, não é? E portanto fez sentido para mim poder pensar nesta área dentro daquilo que é o terceiro setor e o tipo de respostas que é dado por este setor, o que é que se poderia fazer para melhorar também a qualidade de vida das pessoas mais velhas. E aí, se calhar um bocadinho aqui no tema, se me permitirem, que é, no caso de Portugal, enquanto país europeu, Portugal é um país muito envelhecido,
que envelheceu rapidamente e que tem aqui duas questões, mas uma questão demográfica forte, porque temos cada vez mais pessoas que vivem mais anos, felizmente, porque temos boas condições de saúde, boas condições de apoio social, mas, por outro lado, temos muito poucos nascimentos. Ou seja, já não nascem crianças em Portugal que possam substituir as gerações mais velhas. E isso é um problema que não sei como é que vai ser tratado, mas me parece que poderá ter o foco, por exemplo, através das migrações, não é? Através de termos capacidade de atrair, por exemplo, pessoas que querem migrar e querem vir para Portugal. Mas há aqui uma questão que nós ainda não conseguimos ultrapassar, que é fazer corresponder à esperança média de vida alta que temos a qualidade de vida. Ou seja, sabemos que os portugueses, os últimos 20 anos de vida, são vividos com muitas dificuldades, com algumas fragilidades, com limitações também do ponto de vista da saúde. E, portanto, há ainda todo esse trabalho também para ser feito. E por isso é que, de algum modo, tenho-me envolvido aqui nestes vários movimentos, assim se pode dizer, em prol do envelhecimento ativo, saudável, e eu digo, e acrescento, feliz, que esse é o grande objetivo que também nós temos, que é sermos felizes, cada um, obviamente, à sua maneira, de acordo com os seus interesses, com os seus gostos, com o seu projeto de vida. Porque a gente está nesse processo agora de um envelhecimento, que a gente vai ter um envelhecimento muito rápido, de um país que vem de uma cultura muito jovem, né? A gente é um país que vem de uma cultura e que a gente vai ter um envelhecimento muito, muito rápido. E agora que essas questões, né, há alguns anos, e que ela vem sendo tratada de forma a pensar, né? O que eu vou fazer? Exatamente esse caminho que você está fazendo, a gente está no início da estrada. A gerontologia traz uma coisa que eu vejo como um diferencial. Até perguntam, né, o que diferencia um gerontólogo? Eu acho que essa é uma das principais diferenças, a forma como a gente é conduzido ao longo do nosso tempo de estudo e de aprendizagem a olhar para o indivíduo como um todo. Então, o indivíduo não é só aquele que vai chegar para você com aquela dor no braço ou com aquele esquecimento. O indivíduo ele vai chegar para você com toda uma questão de família, com o lugar onde ele mora, com as questões do ambiente pelos quais ele percorre. Então, ele vem com uma bagagem, ele não vem sozinho. E é isso que a gente é muito ensinado a olhar dentro da gerontologia. Então, trazer esse olhar, eu acho que agora as profissões elas estão olhando mais dessa forma. Para a sociedade, acho que vai facilitar muito na hora de tentar buscar soluções, porque isso vem de maneira a facilitar mesmo, porque a gente consegue ver de uma maneira mais ampla e, às vezes, aquela dor que ele vem trazendo, ali não é o ponto principal, ali não é o foco é outro para resolver aquela dor. Então, acho que é nesse sentido que a gerontologia ela vem trazendo, né, esse novo olhar para o profissional e também para a sociedade, né? O idadismo, o preconceito em função da idade é invisível, não é? E essa é que é uma das grandes questões e um dos grandes problemas que eu acho que nos importa aqui tratar, abordar e colocar, na medida daquilo que é possível, na ordem do dia, na agenda pública e mediática. Porque, efetivamente, muitas das pessoas que são vítimas de idadismo não se dão conta disso mesmo, nem entendem que estão a ser discriminadas. Por vezes até assumem, têm a autoperceção de que, efetivamente, eu cheguei a uma determinada idade, enfim, já não tenho que fazer mais nada, ou já não tenho que ter sequer opinião, não é? Portanto, a minha opinião já não é tida nem achada, como se, no caso de Portugal, a pessoa é considerada velha, ou idosa, ou sénior, que é também estas terminologias e estas expressões também andamos aqui ainda um pouco à procura de como é que se deve dizer. Bom, mas a partir dos 65 anos, não é? No Brasil, julgo que é a partir dos 60, não é? E a questão é, mas ok, é porque está num documento que eu nasci no ano tal, que no dia X do ano tal eu passo a ser velho, isso o que é que altera? Portanto, eu estou numa empresa hoje, reformo-me amanhã e a partir desse dia todo o meu know-how, tudo aquilo que eu sei, toda a minha experiência já não vale nada porque eu nasci naquele ano. E, curiosamente, vimos também a própria Organização Mundial de Saúde a querer colocar na classificação internacional de doenças a velhice como uma doença, mas a questão é, então tem 61 anos, está doente?
Então o envelhecimento, a década para o envelhecimento, que agora é a década para o envelhecimento saudável, retiraram o ativo. Antigamente, antes o marco político era envelhecimento ativo e saudável, agora é a década para o envelhecimento saudável. Então, mas se a pessoa já tem 61 anos, essa década já não é para essa pessoa, porque supostamente ela está doente. Quer dizer, há aqui uma série de paradoxos, de complexidades. Em Portugal, imagino que tal como no Brasil, envelhecer com capacidade financeira é uma coisa, envelhecer pobre é outra coisa, não é? E mais, e fala-se aqui, podemos até falar um pouco da interseccionalidade dos preconceitos, não é? Porque se é velho, mulher, eventualmente negra e eventualmente fazendo parte de uma minoria sexual, então aí está o caldo perfeito para que a pessoa seja realmente altamente discriminada e tenha muitas dificuldades no seu dia-a-dia. No mercado de trabalho, principalmente, e aqui você tocou bem, com 60 anos a gente já faz o corte, né, da velhice, e aí o que acontece? As pessoas já começam a te discriminar naquele outro, na terceira idade, né? E no mercado de trabalho isso acontece muito, eu senti isso na pele. Eu acho que uma coisa muito importante, que, claro, a gente tem esse autopreconceito, está intrínseco, né? Parece que está enraizado, mas uma coisa que vai diferir a forma como você vai conviver com isso ou não, é posicionamento, e é o que você traz ali. O seu posicionamento, podem falar, não tem problema, eu vou fazer. Não estou limitada. A gente, parece que deu 60 anos, passou um portal. E aí você vê todas as limitações, eu não posso porque eu sou incapaz. Então, a gente também tem que pensar por esse prisma, tirar um pouquinho esse preconceito, o nosso próprio preconceito de, às vezes, faz um crack, fala, estou crocante, estou mais velho, né? Isso acontece, a gente escuta muito isso e fala muito isso, né? Então, nesse sentido de trazer esse empoderamento também, de falar, não, eu vou fazer. Pode falar o que você quiser, mas eu vou fazer porque eu me sinto bem para fazer isso. O que a gente viu na pandemia? Muitos estudos voltados para idosos fragilizados. E como ficaram aqueles idosos, que é a maioria, ativos? Isso fica também para as pessoas pensarem um pouquinho que existem os dois lados, né? E que é importante a gente também reagir a essas ações que não são benéficas e que atrapalham o nosso desenvolvimento independente da idade. Eu concordo absolutamente, até porque nós temos agora as pessoas que estão com 60, 65, 70, que é a geração, no fundo, dos baby boomers, né? Até porque elas viajam, elas querem continuar a estudar, né? Que é um dos pilares do envelhecimento ativo, que é a aprendizagem ao longo da vida. Eu penso, do ponto de vista empresarial, embora saibamos muitas vezes que os gestores não veem assim, mas do ponto de vista empresarial, o ideal é que se consiga uma mescla entre, eu costumo dizer, o sangue da guerra, não é? Quem vem com aquela vontade toda de mudar o mundo, e pessoas com experiência, porque obviamente nós temos esse sangue na guerra, temos a vontade de mudar o mundo, mas também por isso cometemos mais erros, e portanto às vezes é preciso alguém que põe uma pedra de gelo, não é? E diz, ok, mas olha, eu também já fiz assim e errei aqui e lá. As empresas, eu acho que têm muito a ganhar se trabalharem para conseguir ter, no fundo, um quadro de recursos humanos, e a Eliane é da área dos recursos humanos, saberá isso muito melhor do que eu, mas eu, por aquilo que eu vejo na organização onde estou e nas organizações onde estou, o que faz sentido para mim é podermos combinar este misto entre pessoas mais experientes, mais ponderadas, que obviamente podem ter dificuldades nesta ou naquela área, mas que podem também aprender a melhorar, e beneficiar daquilo que as pessoas mais novas também nos podem trazer e nos podem ajudar a construir. Qualquer alteração que se faça que seja benéfica para as pessoas mais velhas, será certamente benéfica para toda a comunidade. Do ponto de vista da acessibilidade, nós temos que trabalhar para que o maior número possível de pessoas envelheça como? Empreendendo, consumindo, tendo pensamento próprio, sendo autónomo, tendo um projeto de vida que é o seu, obviamente, ouvindo dos seus familiares, ouvindo dos seus amigos, ninguém constrói nada sozinho, mas que é o seu, que a pessoa determina e escolhe fazer, não é? Eu acho que é esse caminho que ainda nos falta um pouco fazer, e tenho esperança que a pandemia trouxe muita coisa negativa, mas que permita alguma reflexão e que permita que quem tem responsabilidades políticas, e tendo agora, voltando aqui à questão da década do envelhecimento saudável 2030, que de facto se possam perspectivar
ideias, inovação, também do ponto de vista tecnológico, claro, inovação do ponto de vista dos projetos, do enquadramento de todas as pessoas na sociedade, que permitam a participação efetiva de todas as pessoas. Gostaria de te agradecer muito, porque, na verdade, assim, a gente pôde entender e ver a proximidade, apesar de estarmos em estágios diferentes, né, no mundo inteiro, mas essa preocupação é a essência, né? Eu gosto muito de pensar, viu, Carreira, assim, a gente vê isso, mas o que a gente tem que fazer para mudar isso, né? Eu enxergo isso, mas aonde estão as pequenas ações que eu posso fazer para mudar isso? E aí você trouxe essa coisa de cidade amiga do idoso, você trouxe essa coisa de começarmos pequenos, né, naqueles ambientes que a gente vive, nas comunidades que a gente vive, levando essas pessoas que nos representam, pelas quais a gente democraticamente votou, nos representam, para que elas nos ouçam. Essa palavra de escuta, de ouvir, é uma das coisas mais importantes que a gente falou até aqui. Só tenho agradecimento, gratidão mesmo, e eu acho que a gente tem muitas e muitos convites para que você venha aqui no canal e que a gente possa conversar mais sobre isso, sobre outros assuntos, quando a gente passa, né, a gente permeia toda a longevidade, todo o envelhecimento, a gente tem muitas questões para colocar, porque o ser humano, como disse a Jéssica, ele é integral, né? Então a gente tem muitas vertentes pelas quais a gente precisa conversar. E quero agradecer também, José Carreira, a participação. Nossa, você trouxe muitas coisas extremamente importantes para a gente pensar, que instiga a gente a realmente pensar o que a gente vai querer daqui para frente em relação à longevidade e a questão dos planos também, de pensar em não só escrever, que é muito bonito, mas também o fazer. Então, o que a gente vai fazer com esses planos prontos que estão aí? Então, acho que esse é o nosso próximo passo enquanto sociedade, né, de maneira geral. O que a gente pode fazer efetivamente dentro dos planos que já existem, porque existem, né, bastante planos voltados para a saúde, voltados para a assistência. O que a gente pode fazer, botar a mão na massa para isso, né? Além de criar novos que são realmente necessários, mas também efetivar aqueles que já existem, que isso também é importante. Muito obrigada, viu, José? Obrigado, eu é que agradeço a oportunidade.